Muito bem. Bom dia a todos, queridos e queridas, professora Eliane. Eu estava com muita saudade de todo mundo. E hoje, então, nós vamos dar início a algumas videoaulas para estar ajudando vocês nas atividades, tá? Então, assim, é a primeira vez que a professora faz esse tipo de coisa. Videoaula, né? Eu não sei fazer, tá? Eu vou dizer já. É uma novidade para mim também. E eu vou estar aprendendo junto com vocês, tá bom? O intuito aqui é ajudá-los na resolução das atividades da apostila, tá bom? Então, vamos desculpando a prof aí algum erro, alguma coisa. Desconsidera, tá? Vamos prestar atenção naquilo que é mais importante, que é a explicação. Muito bem. Na apostila do dia 27/7 ao dia 22/8, nós vamos retomar, primeiramente, as aulas de português, tá? Que começa com um texto que diz qual é o seu nome. Esse texto vai trabalhar a origem de 3 sobrenomes, Silva, Santos e Oliveira, tá? Eu não vou estar lendo o texto com vocês. Vocês façam uma leitura bem detalhada do texto primeiro, tudo bem? Então, aqui, o que eu quero trabalhar com vocês? Que é a atividade e também a verificação. Pessoal, verificação de atividade como se fosse uma prova. Tudo bem? Então, tem que ter bastante dedicação, bastante cuidado na hora de fazer, letra bem caprichada, certo? Porque é o espelho do aluno, tá? Então, eu quero essa parte aí bem no capricho mesmo. Professora, se encher de orgulho de vocês, tá? Então, vamos lá. Nesse texto, nesses 3 parágrafos de texto aí, vamos retomar então o que é substantivo e também o comum e o próprio. Substantivo. Então, eu deixei para vocês aqui um conceito do substantivo. São palavras que dão nome a algo, coisa, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginários. Então, isso é o que é o substantivo. Agora, nós vamos dividir em substantivo próprio e substantivo comum. Tudo bem? Então, olha lá. O nome de lugares ou pessoas, ou seja, o substantivo próprio, deve ser escrito com letra maiúscula. Então, sempre. Sempre que quando você voltar no texto e tiver nome de lugar, por exemplo, Brasil, Portugal, né? Tudo letra maiúscula. Ali no primeiro parágrafo, nós vamos ter, só no Brasil, são mais de 5 milhões, bastante usado em Portugal. Então, olha só, Brasil, letra maiúscula, substantivo próprio, é o nome de um país. Portugal, letra maiúscula, é um substantivo próprio, é o nome do quê? De um país também. Depois nós temos ali embaixo também Império Romano, Península Ibérica, tudo com letra maiúscula, são substantivos próprios. Depois vai repetir também Portugal, Brasil, colonizadores portugueses, as pessoas que vieram para o Brasil, né, para colonizar, fazer aqui as cidades, a população. Então, substantivo comum, tá? Colonizadores, todas as pessoas que vieram para o Brasil são, nessa época, são denominadas colonizadores. Então, substantivo comum. Portugueses, por quê? Porque eles vieram de Portugal. Então, substantivo comum. Se fosse também colonizadores italianos, mesma coisa. Tudo bem? Japoneses, mesma coisa. Alemães, mesma coisa. Substantivo comum. Agora, se fosse o nome do país, substantivo próprio. Portugal, Alemanha, Japão. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre substantivo comum e o substantivo próprio. Quando que o substantivo comum tem que ser escrito com letra maiúscula? Depois de ponto e depois ou no início da frase. Se começasse assim, ó, colonizadores, aí colonizadores seria letra maiúscula, porque é início de frase.
ou depois do ponto. Tudo bem? Então tá. Tá um barulho aqui, ó, porque estão fazendo uma reforma no prédio aqui, no apartamento, então vocês vão estar ouvindo um pouquinho de barulho. Mas não prestem atenção nisso, tá? Então, depois do texto, nós temos aqui, veja lá, nós temos algumas definições, que foi o que a gente conversou, e lá embaixo a gente tem uma frase tirada aí do livrinho da historinha do João e Maria. João e Maria saíram pela floresta espalhando migalhas de pão aos pássaros. Os pássaros vieram e comeram todos. Tá, o que eu quero nessa frase? Mostrar para você a diferença de substantivo próprio e comum. Tudo bem? Olha lá, substantivo próprio, João e Maria. É o nome dos personagens, tá? Substantivo comum, o local. Onde eles estavam? Floresta. Substantivo comum, letra minúscula. Migalhas, é uma partezinha do pão. Pão também é um tipo de alimento, né? Pássaro, um tipo de animal. Então, substantivo comum. Tudo bem? Letra minúscula. Depois, na segunda folha, a gente tem as atividades. Nós aí vamos fazer o quê? Procure no texto palavras que dão nome a pessoas ou lugares. Então, vocês vão procurar os substantivos próprios. Brasil, Portugal, Império Romano, tá bom? Idade Média. Então, pinta lá, grifa de amarelo. E os substantivos comuns, você vai pintar de azul claro, tá? Então, foi como exemplo que eu dei. Colonizadores, portugueses, são todos substantivos comuns. E tem outros. Volta lá no texto e pinta todos eles que você achar. Depois você vai vir aqui e vai simplesmente dividi-los nessas duas tabelas, tá? A primeira você vai colocar o nome do substantivo próprio, que você achou lá, grifou de amarelo, põe aqui. Depois, substantivo comum, grifou o substantivo comum de azul claro, coloca aqui na tabela, tudo bem? Depois aqui tem um recadinho da professora. Então, autonomia, estou dando um recado aqui para você se lembrar da autonomia. Vocês estão estudando para ir para o 6º ano. Então, assim, pessoal, muitos pais têm falado assim, mas eu não lembro dessa atividade, porque já faz muito tempo que eu estudei. Isso é verdade. Mas você já está no 5º ano, você já viu um pouco disso no 4º. Então, você tem que procurar ter autonomia para pegar o seu livro, ler novamente a explicação, ler novamente o exemplo, tá? Você não pode só depender do pai, da mãe, da família para fazer essas atividades. É como se você estivesse na sala de aula, a professora já explicou, agora vamos fazer. Não entendeu? Não tem problema. Volta na explicação, lê de novo, assiste o vídeo de novo e bora lá fazer, tá? Verificação de aprendizagem é bom que você faça sozinho, porque é o momento em que depois eu vou ver se você aprendeu ou não, tá bem? Então, qual que é a verificação de aprendizagem? Leia e escreva cada substantivo no quadro correspondente. Então, aqui tem bastante, tá vendo lá? Olha lá, Atlântico, Mariana, Paraguai, Roraima, Bermuda. Então, tem palavras aqui que depois você vai classificá-las nessa tabela aqui. O que for substantivo comum, você põe na primeira tabela. O que for substantivo próprio, você vai pôr na segunda tabela. Tudo bem? Então, essa foi a aula de hoje. Aula de português, tudo bem? Leia o texto com atenção, grife, tá bem? Não esqueça de grifar de amarelo e de azul claro, substantivos, cada um na sua classificação. Faça com a letra bem caprichada. Se dedique, se esforce. Não está difícil, tá bem facinho, a professora quer ver bem bonito, tudo bem? Então, por hoje é só isso. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Tchau!